Hey, Shalom! Bem-vindo ao 5º episódio da série Aleph Beit, em que você vai descobrir alguns mistérios do nome de Deus. O alfabeto hebraico conta uma história, a sua história. Até agora você já descobriu que o líder de uma casa é um homem rico que abre uma porta. Se você ainda não assistiu o último episódio sobre esse portal que nos dá acesso até as riquezas celestiais, então confira no link que está aparecendo aqui acima na sua tela. Se você já está preparado com seu papel, sua caneta ou com seu coração e mente bem abertos para gravar o que Deus vai te falar, então vamos lá! Bem-vindo à letra Rei. Essa é a 5ª letra do Aleph Beit, o alfabeto hebraico. No episódio anterior, eu tenho certeza de que a letra Dalet deixou um vazio no nosso peito, um sentimento de querer algo um pouquinho a mais. E esse desafio precisa ser preenchido agora, na próxima letra. Antigamente, quando o alfabeto hebraico ainda não era escrito com as letras modernas que nós temos hoje, ele era desenhado de forma pictográfica, ou seja, com figuras. E a imagem que representava a letra Rei era de um homem com as duas mãos estendidas, olhando, contemplando o céu, admirado com o que Deus estava fazendo. Essa é a expressão de rei, quando a gente ergue as mãos e fala: uau, Deus, você é tudo isso! Quando Ele consegue nos fascinar, nos maravilhar, quando a gente consegue olhar para o Senhor e dizer: sério, Deus, esse suspiro, essa respiração é a marca da letra Rei. O som dessa letra é um som gutural, assim como o Aleph também era gutural, ou seja, a gente vai pronunciar com a garganta. Mas dessa vez, cuidado, não é um som raspado desse jeito. Não pronuncie Rei, mas sem raspar na sua garganta, apenas o som do vento saindo pela sua boca. Assim, Rei, Rei. Rei traz a ideia do som do vento, esse vento saindo e entrando também na nossa boca, no nosso peito. Quando o rei está no final de uma palavra, como por exemplo na palavra Sara, ele fica silencioso, ele apenas aumenta o som daquela vogal, geralmente A ou E. Então esses sons abertos geralmente vão precisar de um rei. Outros exemplos de nomes que vão ter esse final com a vogal aberta são, por exemplo, Sofonias, que se fala Sefania, ou Zacarias, que se fala Secaria. Quando tem esse A, por exemplo, no final, a gente vai deixar com um rei silencioso, a não ser que exista um pontinho no meio do rei. Esse pontinho é especial, a gente não vai chamar ele de Dageslen, como foi das outras vezes. Ele vai receber o nome Mapik e vai acontecer somente nessa letra. Então, quando aparecer esse pontinho na letra Rei no final de uma palavra, isso significa que nós não vamos deixar esse rei ser silencioso, mas ele vai ficar com um som bastante aspirado. Se existisse esse nome, por exemplo, na palavra Sara, a gente pronunciaria Sarar, não mais de forma silenciosa. A construção dessa letra é muito parecida com a letra Dalet. Na verdade, é exatamente igual uma porta aberta, porém agora com um Yod, uma mão, naquele vazio que tinha ficado. Isso mostra pra gente que existe um momento que o nosso coração está tão quebrantado que Deus coloca a mão dele dentro do vazio que ficou no nosso peito. A mão de Deus, o Yod de Deus, o poder de Deus é colocado dentro do nosso peito e faz a gente respirar e ter vida. Enche a gente. Lembra que Dalet é um portal, uma abertura? Como o alfabeto hebraico vai encher essa porta? Fazendo soprar vento dentro dela. Muito vento, o vento do Espírito. Quando o sangue de Adão estava pronto, mas ainda assim quebrantado, sem vida no chão, vazio, aquele dam foi cheio de fôlego. Deus soprou nas narinas dele e as duas portas dobráveis, os dois dalets dele, se encheram da mesma forma que Deus encheu de fumaça e de fôlego todo o templo. No momento em que Deus nos dá vida, Ele enche o nosso corpo com todos os 5 sentidos.
E também por isso, a letra Rei tem gematria 5, ou seja, o número da letra Rei é o número 5. Esse é o número do fôlego da vida. É nesse dia da criação, no 5º dia, que finalmente as águas geram vida e começam a surgir os animais na Terra. Quando a gente analisa as partes da letra Rei, a gente descobre outro número que também está conectado com essa letra. Somando os dois Vavs que formavam antes a letra Dalet, a gente tinha o número 12. Mas, somando agora a letra Yod, que vale 10, essa mão que Deus colocou no nosso peito vai fechar o número 22, que é exatamente o tamanho do alfabeto hebraico. Existem 22 letras. Isso significa que o vento do Espírito, aquilo que sai da boca de Deus, está passando por todas as letras do alfabeto. Ele criou todas as letras pela boca dele, assoprando, dando fôlego para cada uma delas. Por isso, o número 22 também está conectado com a letra Rei. Então, o significado principal dessa letra é Rei! Presta atenção! Olha aqui! Sabe quando você chama alguém assim, de longe? Ei, dá uma olhada aqui, alguma coisa que está acontecendo. Esse Rei! Oh! Esse som de chamar a atenção, de respirar muito forte, é a letra Rei. É quando a gente quer chamar a atenção do Senhor ou quando Ele quer chamar a nossa atenção. E Ele fala, veja, contemple, perceba as coisas que eu estou fazendo, preste atenção no fôlego de vida que eu te dei. É quando Ele nos revela alguma coisa nova. O nosso coração se abriu, se entregou totalmente para Ele. E agora Ele vem com a mão poderosa dEle, com a mão forte dEle no nosso peito e nos traz uma revelação nova. Assopra fôlego de vida, coloca o vento do Espírito dentro de nós. Traz aquele alívio, faz a gente respirar de novo. Quando o nosso coração está quebrantado, lá na letra Dalet, às vezes a gente fica até com o peito apertado. E essa opressão, esse sentimento vai embora quando Deus finalmente nos dá esse banho de vento do Espírito, esse batismo no Espírito que nos traz revelação de quem Ele é. No Salmo 33, versículo 6, o salmista relata que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo Espírito da sua boca. Todas as coisas que existem, eu, você, fomos feitos pelo sopro da boca de Deus. A gente só existe porque Deus assoprou vida dentro de nós. Nos textos antigos em hebraico, às vezes aparece uma letra que foi escrita um pouquinho menor ou um pouquinho maior para significar algo dentro daquele contexto. Quando Deus terminou de construir os céus e a terra pela sua boca, em Gênesis 2:4, que diz: estas são as origens do céu e da terra quando foram criados. Nessa palavrinha, quando foram criados, Behib Ba'am, existe um detalhe muito legal, que é a letra Rei pequenininha. Essa letra foi desenhada menor para mostrar que o Beit, que veio primeiro, que representa o próprio Jesus, o Filho de Deus, estava assoprando sobre as outras letras. Ele estava criando através da boca dele. Você já imaginou Jesus soprando, falando toda a criação? Essa é uma cena que vale a pena você meditar, você reservar um tempo, as suas noites, dias, semanas, para imaginar Jesus criando todas as coisas assim. Muitas pessoas tiveram acesso para poder ver Jesus fazendo isso, e eu tenho certeza que isso está disponível também para mim e para você. Você já sabe como abrir essa porta. É interessante que o fôlego, a respiração, ela é feita de duas partes. Quando a gente inspira, coloca o ar para dentro e depois expira, coloca o ar para fora. Então, existe um sopro que entra, esse sopro percorre o nosso peito e o nosso corpo e ele sai, entra e sai. São dois sopros. Toda vez que a gente respira, existem dois sopros. E dá uma olhada o que vai acontecer se a gente colocar um sopro do lado do outro conectado. E vamos dar uma olhada na palavra que vai ser formada quando a gente conectar, juntar esses dois sopros. Bom, para juntar, a gente precisa de um vav, que é um prego. É a forma que o alfabeto hebraico encontrou de juntar as coisas. Não tem fita, não tem cola, não tem corda, existem pregos para juntar as coisas. Tudo bem? Bom, se a gente juntar essas duas respirações com um prego no meio, a gente não formou nada de especial até agora. Mas, se a gente pegar essa mão de Deus que está no nosso peito
que está enchendo o nosso peito na letra rei e colocar ele na frente para essa mão apertar o nosso peito para a gente respirar e depois soltar o nosso peito para a gente expirar, então a gente vai ter exatamente o nome de Deus escrito. Salmo 150 diz: todo ser que respira, louva o Senhor. Isso não é apenas um convite, na verdade é uma descrição, dizendo que toda vez que você respira, você louva o Senhor. Esse nome, que alguns traduziram como Jeová, outros Yahvé, outros Yehová e tantas outras traduções, se tornou um alvo de muita polêmica. Algumas pessoas não sabem muito bem como pronunciar e, na verdade, o nome de Deus ficou esquecido por muito tempo, porque o alfabeto hebraico só tem consoantes, então as pessoas esqueceram quais eram as vogais que deveria colocar para pronunciar bem. Deveria ser Jeová? Deveria ser Yehová? Deveria ser Yehová? Ou como deveria ser a vogal correta? Mas ao olhar para essa figura, você percebe que a pronúncia mais perfeita do nome do Senhor, na verdade, é a sua respiração de peito aberto para o Senhor, a sua entrega de deixar Ele colocar a mão dele no seu peito, tirar tudo que tem de lá e colocar o fôlego da vida dentro de você. Colocar o nome dele dentro de você. Deixar ele te definir, falar quem você é e também te tornar frutífero. Essas são exatamente as duas funções de rei em uma frase. Quando a gente encontra essa letrinha dentro de um texto, ela pode ter essas duas funções, ou definir ou tornar frutífero. Quando a letra rei é colocada antes de uma palavra, ela se torna o artigo definido. Por exemplo, a palavra ish, ela significa homem, mas quando a gente lê Haish, então se torna o homem. Assim como no português ou em tantas outras línguas, existe um artigo para poder introduzir, começar uma palavra, às vezes mostrando também qual é o gênero, caso, número, se a palavra é feminina, masculina, se é singular, se é plural. Em hebraico, quem vai fazer isso é a letrinha rei, quando você coloca ela antes de uma palavra. Mas se você colocar no final de uma palavra, em vários casos, ela vai se tornar feminina, porque vai ter essa ideia de fertilidade, de que aquilo que não gerava nenhum filho, agora está liberado, aberto para poder gerar. Foi isso que aconteceu no nome de Sara, que era Sarai, e Deus mudou. O nome Sarai terminava com uma mão, que era o Iod. E Deus tirou essa mão, tirou a mão de Sara, o jeito de Sara fazer as coisas pela mão dela, pelo entendimento dela. Arrancou aquela mão dali e colocou a letra rei. Colocou entendimento, revelação, fôlego de vida sobre ela. O seu nome muda quando você tem revelação do Senhor. O nome Sarai se tornou Sara, porque finalmente ela recebeu revelação da promessa que Deus deu para ela. Do mesmo jeito, o nome Avram, que é Abrão, foi aberto no meio e Deus colocou a letra rei ali. Assoprou de novo fôlego de vida sobre ele e se tornou Avraham, que é Abraão. Acontece que o significado do nome de uma pessoa muda quando você coloca uma outra letra. Então, quando Deus trouxe revelação para Abraão e para Sara, ele mudou o propósito, a missão da vida deles. Qual é o seu nome? Qual é o significado do seu nome? E qual é o propósito e missão que Deus colocou dentro do seu nome? Que Deus traga revelação para você, para que você não faça mais as coisas com a sua mão, do seu jeito, do seu entendimento, mas segundo o Espírito do Senhor. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que começam com rei? A primeira delas, que aparece no nosso quadro, é Hallel, que significa louvor. Exatamente isso que sai de dentro de nós em direção ao trono de Deus, em direção ao rei. Então, esse louvor, ele precisa vir do nosso peito, da revelação que Deus já nos deu, para que isso seja de verdade. A próxima palavra é Hatzlachá, que significa sucesso. Significa que não está mais quebrado, não está mais morto, mas agora Deus colocou vida naquilo, colocou revelação naquilo. Então a gente tem Havaiá, que significa ser, existência. Ou seja, a gente só começa a ter consciência e existir de verdade depois que recebe revelação do Senhor. E ainda Hevel, que significa sopro.
esse nome foi transliterado, escrito como Abel, para a gente perceber que a vida de Abel foi como um sopro, passou muito rápido. Ou, no livro de Eclesiastes, Salomão descreve isso como vaidade, porque o sopro é uma coisa que vai embora muito rápido. A letra Rei tem muitos mistérios. Ela mostra uma porta aberta que a gente passou por ela e encontrou muita revelação, vida, vento do Espírito. Lembra quando Elias estava numa caverna, que é exatamente essa abertura, e ele reconhece o Senhor passando por um vento suave que estava falando com o coração dele? E esse vento do Espírito, que é calmo, manso e humilde, ele traga vida, revelação e cura para a nossa vida. A principal das revelações que a gente vai encontrar na letra Rei é descobrir qual é o propósito que o homem foi criado. E o próximo episódio vai se aprofundar nisso, quando finalmente a gente vai conhecer a letra Vav, o prego. Mas por enquanto, se você gosta desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos episódios e estudos aqui do canal do IBTA. Que Deus abençoe você, sua família, sua Beit e sua comunidade. Shalom, te vejo lá em Vav!